Bom dia, bom dia, bom dia! Segunda live do ano, para você que tá assistindo o replay ou que entrou aí depois. Segunda-feira, 7h10, toda segunda temos live aqui. E hoje a gente vai falar de um tema muito massa, que é um tema onde eu fiz enquete essa semana no Stories, que é se você sabe lidar com picos e vales. Como que você lida com os picos e vales da sua vida, como que você lida com o sobe e desce da sua vida, né? Então nós vamos falar sobre isso na aula de hoje. Deixa eu colocar o tema aqui. Vou botar aqui como lidar com o sobe e desce da vida. Esse é o tema da nossa live de hoje. E, gente, a live, ela fica disponível aqui no Instagram por 24 horas, tá? E depois ela vai lá pro meu canal do YouTube. Então, lá no meu canal do YouTube, Movimento Mulheres Livres, você consegue acessar aí todas as lives que a gente faz nas segundas, tá bom? Então, chega lá, Movimento Mulheres Livres, assina, deixa seu comentário, curte, porque é a forma que você me ajuda a eu saber se esse conteúdo tá gerando valor pra você, se esse conteúdo tá te ajudando de alguma forma, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre isso, né? Picos e vales na vida. Quem que não tem picos e vales na vida? Quem não tem sobe e desce na vida? Duvido ter uma pessoa que não passou por isso ou que não passa por isso. E eu fiz uma enquete essa semana e na enquete eu perguntei, né, como que as pessoas lidam com isso, né? Como que se as pessoas sabem lidar com os picos e vales. E para mim, não foi para minha surpresa, né, mas na verdade mais da maioria, deu quase 60% respondeu que não sabe lidar com o sobe e desce da vida, com os picos e vales. E eu acho esse assunto tão importante porque isso pode ser um propulsor na nossa vida e pode ser o que vai mudar de fato, sabe? O que vai virar a chavinha na nossa vida. Então, por isso que eu resolvi falar desse assunto. Eu falei bastante no Stories ontem sobre isso, né? Sobre como você lidar com isso. Mas eu compreendi que valia a pena a gente fazer uma live aqui para falar só disso, porque realmente isso é algo que pode mudar completamente o seu destino, mudar completamente a sua vida e como que você encara todas as situações aí da sua vida e o seu dia a dia, como que você leva a sua vida com mais leveza, né? Para chegar onde você quer, para realizar os seus sonhos, para atingir os seus objetivos. Então, para você que está assistindo aí o replay, recadinho, toda segunda, 7h10 temos live. Hoje a gente vai falar sobre como lidar com o sobe e desce da vida, tá bom? Para você que entrou agora, vamos junto nessa história aí. E por que eu tô falando isso, né? Ontem foi um dia que eu tirei pra cuidar muito de mim, assim. Na verdade, esse período, ele tá me convidando pra olhar muito pra mim. E ontem eu tava estudando sobre vários mentores meus, né? O que todos esses mentores têm em comum? Como que eles começaram, o que eles passaram na vida deles, como que eles começaram e qual foi o ponto de virada deles, né? E eu fiquei olhando se eles tinham sobe e desce na vida deles e como que eles lidaram com isso, né? Qual que era o ponto em comum. E eu achei um ponto em comum de todos eles. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque é o que eu tô vivendo na minha vida também. E é o que tá me movendo, é o que tá me fazendo seguir adiante, né? E aí, eu queria começar trazendo um exemplo, né? Poxa, a maioria das pessoas respondeu que não sabe lidar com o sobe e desce da vida, não sabe lidar com os picos e vales, não sabe lidar com a impermanência da vida. Só que eu queria te convidar para olhar para uma coisa. A vida, ela é uma constante mudança. A vida é uma impermanência a cada dia, a cada segundo, a cada momento. E tem um exemplo muito simples que eu gosto de dar, que é o exemplo do eletrocardiograma. Quando você vai fazer um exame de coração e você tá lá fazendo o exame de coração, o que acontece se a linha do batimento cardíaco ficar reta? Você morre. Então, o nosso coração já mostra pra gente que a vida é um sobe e desce. O nosso coração já mostra pra gente que o normal da vida é a mudança, é a impermanência, são picos e vales.
É isso que nos mostra que a gente está vivo, que a gente está evoluindo, que a gente está crescendo na nossa vida. E aí, como que você lida com isso? Oi, Cris, bom dia, lindona. Aline, bom dia. Oiê. Bora falar das impermanências da vida, de como lidar com sobe e desce? Maravilha, maravilhosas. Bem-vindas, que bom que vocês estão aqui. Como que a gente lida com isso, né? Como que a gente lida com essa impermanência? Muitas pessoas acham que para lidar com o sobe e desce da vida, você não significa não sentir dor, né? Significa que não vai doer, que não machuca, que pelo contrário, gente, muitas vezes dói sim. E aí eu quero dar outro exemplo. Quando você vai na academia, você tá sem malhar, você tá sem fazer exercício, você vai na academia ou você vai praticar algum exercício físico, o que acontece? Os seus músculos, eles começam a doer. Por quê? Porque eles saíram da inércia. E eles começam a doer e eles vão esticando e vai rompendo e ele vai crescendo. Então, antes do seu músculo crescer, ele dói. Ele dói porque ele está saindo da inércia. E na nossa vida é a mesma coisa. A dor, ela vem para nos mostrar algo que a gente não estava olhando. A dor vem para nos trazer um processo de evolução. A questão é o que a gente vai fazer com aquela dor. Então, primeiro, para saber lidar com a impermanência da vida, com o sobe e desce, com os picos e vales, entenda que não é não ter dor. Pelo contrário, pode doer sim, mas é que essa dor, ela veio te trazer um processo de evolução, ela veio te trazer um crescimento. Então, duas coisas para você já trazer para sua consciência, e aí isso é importante. Como que a gente aprende a lidar com as situações? Primeiro, que a gente só consegue lidar com aquilo que a gente enxerga, com aquilo que a gente traz para a consciência. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é trazer as coisas para a consciência. Antes de você querer sair transformando tudo, traga para sua consciência. Porque não é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria, ninguém tinha perrengue, estava todo mundo lidando bem com todas as situações. Não é fácil, é desafiador. Então, a primeira coisa que você faz é traga para a sua consciência. E uma vez que você trouxe para a sua consciência, você começa a entrar no processo de transformação, porque não é assim. É um processo que vai evoluir à medida que você olhar para você, que você investir no seu autoconhecimento. Então, a primeira coisa para lidar com essa impermanência é traga para a consciência de que o eletrocardiograma já nos ensina, as batidas do nosso coração já nos ensinam que a vida é um sobe e desce, que são picos e vales. Legal, eu já sei disso. Segundo, esqueça que você, eu não vou sentir dor, para saber lidar não pode doer, eu não posso sentir. Pelo contrário, sinta, você tem que sentir e acolher os seus sentimentos. Você tem que sentir, sim, e olhar para os seus sentimentos e entender esse sentimento. O que ele está querendo te dizer? O que você está sentindo naquele momento? Você está sentindo tristeza? Você está sentindo raiva? Você está sentindo ressentimento? Você está sentindo... O que você está sentindo? Qual é o sentimento que está passando por dentro de você? Deu vontade de chorar? Chora. Deixa a emoção fluir. A água é um dos elementos da natureza que é o fluxo, né? Ela é para fluir, ela é para andar, essa é a naturalidade dela. Então, deu vontade de chorar? Chora. Deixa isso fluir através de você, porque isso significa limpeza também. Significa que isso tá limpando e liberando do seu organismo. Então, sinta as suas emoções. E aí, gente, vem um outro ponto que é o seguinte... Todo o processo de dor ou todo o vale que você passa, que se manifesta na sua vida, ele tá te pedindo para olhar para alguma coisa que você ainda não aprendeu. Deus, e eu vou falar de Deus porque eu acredito em Deus, mas eu respeito a sua crença, você pode falar universo, Criador, Jeová, Jesus, Alá, o que você quiser, tá? Deus, ele é tão maravilhoso que ele só traz pra gente aquilo que a gente consegue lidar, aquilo que a gente é capaz de lidar. Você não recebe na sua vida nada que você não é capaz de lidar. Tudo o que acontece na sua vida, você é capaz de lidar sim, você é capaz de ressignificar sim, você é capaz de transformar sim. É por isso que isso se manifestou. E se isso se manifestou na sua vida, é um convite
para você aprender com algo que você ainda não aprendeu. Porque esse é o nosso processo de evolução. Então, se algo está acontecendo, se você está num momento de vale da sua vida e você não vai olhar para isso, você vai tapar o sol com a peneira, como um mosquito aqui. Você vai tapar o sol com a peneira, como a gente diz. Você vai deixar isso de lado e você não vai olhar para isso, isso vai voltar em algum momento da sua vida, até que você olhe, até que você queira aprender com essa situação. Então, eu falei ontem sobre isso. Dedique um tempo para você. Dedique um tempo para você olhar para você se observar. E muitas vezes as pessoas acham que para eu dedicar um tempo para mim, eu tenho que tirar férias, eu tenho que passar um dia off, eu tenho que esquecer do mundo e me isolar do mundo. Às vezes isso é bom, sim, mas não é isso. Tudo depende da consistência. Se você tiver 5 minutos por dia para você, com consistência, isso já é o suficiente. Você vai sentir menos necessidade de se isolar do mundo. E aí eu vou falar por mim. Quando eu não tinha essa consistência de olhar para mim, eu tinha que me isolar do mundo. Eu tinha que parar, sabe, de fazer tudo que eu estava fazendo para poder olhar para mim. E hoje não. Hoje eu tenho a minha meditação diária, eu tenho os momentos de reflexão diários comigo. E aí o que acontece? Eu me observo o tempo inteiro e eu consigo perceber as coisas muito rápido. E às vezes, mesmo assim, às vezes eu sinto necessidade de tipo, hoje eu vou tirar um dia para pensar em mim. Normalmente tem um dia da semana que eu faço isso, que é o meu dia, que eu vou fazer o que eu quero pra mim, eu vou refletir, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou anotar, eu vou me questionar, eu vou buscar as respostas que estão dentro de mim. E se você não fizer isso, o universo vai dar um jeito de te parar. O universo vai dar um jeito de falar pra você, olhe pra isso que eu tô pedindo pra você olhar, porque senão você não vai evoluir. E a evolução aqui é a nível de alma, gente. É a nível de alma. E por que é nível de alma? A gente tem dentro do nosso campo energético, nós somos energia, dentro do nosso campo energético, tá registrada várias memórias, vários acontecimentos que a nossa alma viveu, tá? E o que acontece? Suponhamos que você... em alguma existência sua, você viveu uma rejeição, ou uma traição, ou um impacto muito forte, tá? Aquilo ficou registrado no seu campo energético, como se fosse um buraquinho na sua aura, no seu campo, tá? Aquela situação de rejeição, ou de traição, ou aquele trauma muito forte, ele vai ficar se repetindo na sua vida até que você entenda os aprendizados daquilo. No momento que você entender o aprendizado daquilo, você curar aquilo vai ser curado e aí você vai para o próximo. Mas enquanto você não fizer isso, isso vai ficar se repetindo na sua vida. E enquanto você não olhar, em algum momento o universo vai fazer com que você olhe. E por que eu tô falando isso? Eu tô passando por um processo agora onde eu tive um desligamento de uma pessoa que eu amo muito. Que a gente estava iniciando um relacionamento, a gente estava iniciando uma história de amor mesmo. E é um amor de alma, é um amor muito forte. Eu continuo amando essa pessoa. E o fato de amar fez com que todo o processo fosse muito lindo. Mas dói, porque a gente teve um desligamento repentino. E aí o que acontece? Eu tava lá no meio da Chapada Diamantina, tá? E isso aconteceu enquanto eu tava lá. E eu tinha ido pra Chapada Diamantina com 2 intenções. A primeira intenção era de passar a virada do ano junto com essa pessoa, em outro lugar, que não era lá, mas era próximo. E segunda intenção era eu ficar trabalhando de lá, num lugar conectado com a natureza, refletindo sobre a minha vida, porque depois eu teria outro momento muito especial no mês de janeiro, e eu queria estar sozinha antes desse momento. E eu fui pra lá com essa intenção. E aí, lá, tudo isso aconteceu quando eu estava lá, esse desligamento aconteceu quando eu estava lá. E aí, eu fui tentar trabalhar, né? Porque a primeira coisa que a gente faz é tentar fugir do problema, porque é mais fácil. O nosso cérebro, ele quer fazer com que a gente fuja da dor. E aí, a primeira coisa que eu fui fazer é tentar fugir do problema. No meu caso, eu tenho uma tendência de fugir do problema me afogando em trabalho. Então, vou trabalhar, vou meter a cara no trabalho e vou esquecer o que eu tô sentindo.
E aí, gente, o que aconteceu? Só chovia lá, a luz caía o tempo inteiro, o Wi-Fi caía o tempo inteiro, o celular não pegava, o Wi-Fi caía o tempo inteiro. E aí eu não tava conseguindo trabalhar. E eu comecei a ficar irritada com isso. Eu falei, cara, como assim? Eu preciso trabalhar, preciso fazer dinheiro, preciso, né? Tenho um boleto pra pagar também, tenho conta pra pagar, enfim, tem a minha vida que eu quero construir. E eu não estava conseguindo trabalhar. Mas eu tava insistindo nisso. E aí o que aconteceu? Do nada, absolutamente do nada, o meu computador, ele parou de funcionar a funcionalidade do Wi-Fi. Todo o computador funcionando perfeitamente, menos o Wi-Fi. Ele nem encontrava rede, ele simplesmente deu uma mensagem que o hardware do Wi-Fi não estava instalado. Olha isso, gente. O que é isso? E naquele momento eu entendi. É o universo me falando, Andressa, para e olha para isso. Por quê? Porque esse desligamento que aconteceu agora, essa dor que eu senti agora, é uma repetição de padrão. Ela aconteceu antes. Entende? Então, o universo me convidou a parar e olhar para aquilo. E realmente entender quais eram os aprendizados daquela situação. Entende? E aí, olha como é louco, né? Porque aí, beleza, fui eu, né? Ok, entendi o universo que não é para trabalhar, entendi que, ok, eu vou olhar para mim agora, eu vou compreender tudo isso que tá acontecendo, mas voltei para São Paulo, né? E aí eu tô desde outubro pulando de casa de amigo, né? Eu vou pra casa do amigo, vou pra casa de outro amigo, por quê? Porque teve alguns convites do universo também para eu sair do lugar que eu morava e eu fiquei tentando compreender o que eu ia fazer da minha vida, né? Eu sabia que tinha alguma mudança por vir. E aí o que aconteceu? Eu comecei depois que esse evento aconteceu, né? Eu falei, eu vou embora, cara. Eu vou embora de São Paulo, eu vou pra outro país, eu vou pra outro lugar, eu vou embora. E aí, cara, o universo é muito maravilhoso, porque ele coloca no seu caminho, se você pedir, se você estiver aberta para isso, ele coloca, e se você perceber esses sinais, por isso que a autoobservação é importante, ele coloca no teu caminho pessoas, situações, oportunidades que te fazem perceber a realidade e olhar para aquilo. E o que eu percebi? Que esse meu desejo de ir embora rápido era uma fuga. Era uma fuga para eu não olhar para esse momento, para eu não estar perto dessa pessoa e não ter vontade de ver, porque dá vontade de ver. É uma pessoa que tem um amor muito forte das duas partes. Então dá vontade de estar junto, dá vontade de ver, dá vontade de fazer coisas junto. E estando aqui é mais fácil, né? Fisicamente eu tô mais perto. Só que não é isso que vai curar. Fugir não é o que vai me fazer curar. Fugir não é o que vai me fazer ressignificar, o que vai me fazer transformar. Então, a questão é você trazer consciência para você tomar uma decisão dessas num momento de neutralidade, num momento consciente, não num momento de fuga. Entende? Então, se você não parar para se observar, o universo ele vai dar um jeito de parar você. Ele vai dar um jeito de fazer com que você olhe para isso, tá? E aí vem um outro ponto, né, de como lidar com os picos e vales uma vez que você trouxe tudo isso que eu te falei para consciência, você conscientemente entende que aquilo veio te ensinar algo. E você não precisa saber no momento exato com que aquilo acontece, meu Deus, o que isso está me ensinando? Não tem ensinamento, ou eu não enxergo ensinamento, calma. O ensinamento vai vir na hora que você está pronto para assimilar. O ensinamento vai vir na hora que você estiver pronta para compreender aquilo, só que você tem que querer. Então, percebe como esse processo ele é uma conexão entre o seu subconsciente, o seu sentir, o seu consciente e o seu querer transformar? E aí é você se questionar, ao invés de você ficar reclamando, você ficar se colocando num papel de vítima, é você se questionar, se isso fosse um professor, o que isso está querendo me ensinar? O que eu aprendo com isso?
E aí é o ponto onde você começa a transformar essa dor na sua maior força. Porque para pensar no seguinte, eu vou compartilhar com vocês, ontem eu estudei muito sobre a vida do Tony Robbins, tá? Que é um grande mentor meu. Tony Robbins é um dos maiores coaches do mundo hoje, foi coach de presidente dos Estados Unidos, várias celebridades mundiais, e ele hoje move multidões com o trabalho dele, com a missão dele. E ele falou um negócio ontem, contando sobre a vida dele, que ele teve uma história bem interessante, assim, com relação à mãe dele. A mãe dele tinha vários problemas e ele cuidou muito da mãe dele e a mãe dele criou uma dependência dele, né? E aí, o que acontece? Tony Robbins falou assim: se a minha mãe, porque a gente sempre cria uma figura idealizada e uma figura real das pessoas, né? Principalmente dos nossos pais. Nós temos os nossos pais reais e os idealizados, né? Que são aqueles que a gente gostaria que fossem, como a gente gostaria que eles fossem. E Tony Robbins falou assim: se a minha mãe tivesse sido a mãe idealizada, ou seja, a mãe que eu queria que ela fosse, eu não seria o cara que eu tenho orgulho de ser hoje. Olha o poder disso. Por que ele falou isso? Porque tudo aquilo que ele viveu com relação à infância dele e com a mãe dele, tudo isso que ele viveu foi o que deu motivação para ele para construir uma vida diferente. Porque ele falou: cara, não é essa vida que eu quero viver nessa existência. Eu quero viver uma vida diferente. Eu quero construir uma família que vive uma vida diferente. Eu quero ter acesso a coisas diferentes. Eu quero ser feliz, eu quero sentir coisas diferentes na minha vida. E isso deu motivação e energia suficiente para ele criar a vida que ele tem hoje. Então, o que ele fez? Ele transformou essa maior dor dele na maior força dele. Ele transformou essa maior dor dele na principal ignição, na principal motivação para ele construir a vida que ele queria viver. Então, esse é o lance, gente. Tudo aquilo que está acontecendo na sua vida nesse momento, seja o que for, ou o vale que você se encontra, ou que vai passar, porque a vida é impermanência, lembra lá da batida do coração? Esse momento, ele vem para te trazer à tona a maior força que você tem. Ou aquela força que está adormecida dentro de você, mas que já está dentro de você. Porque se não fosse essa situação, você talvez não seria quem você é hoje. Se não fosse essa situação, você não se tornaria a pessoa que você vai se tornar amanhã. Entende? E quando você começa a olhar para isso com esses olhos, você começa a ser muito grata por isso que está acontecendo. E eu comecei a observar na minha situação. Eu falei, cara, se essa pessoa fosse quem eu gostaria que ela fosse, ela é maravilhosa, mas se ela agisse como eu gostaria que ela agisse, talvez eu não estaria enxergando o momento de vida como eu estou enxergando hoje e eu não estaria usando isso como ignição para ter a vida que eu quero ter, para ter o tipo de relacionamento que eu quero ter, para conquistar as coisas que eu vou conquistar daqui para frente. E vem muita gratidão, porque eu sei que isso está trazendo à tona uma das minhas maiores forças. Isso está trazendo à tona toda a minha capacidade de realização. Entende? E de acreditar no meu amor. De acreditar no amor que eu quero viver, no amor que eu quero construir, no que eu quero colocar no mundo. Então, tudo que está acontecendo com você, ou que já aconteceu, ou que ainda vai acontecer, tudo que se manifesta na sua vida é porque você sabe lidar com isso, sejam coisas aparentemente ruins ou coisas boas. É porque você dá conta de lidar com isso. É porque você dá conta de passar por isso. É porque dentro de você existe uma força e uma capacidade de lidar com isso que talvez você ainda não tinha ativado e que talvez você não reconheça. E aí eu vou te dar um exercício para fazer aqui depois da live. Você vai pegar um papel e uma caneta, você vai botar uma música tranquila, uma música de meditação, uma música que você gosta, de relaxamento.
vai fazer uma meditação. Se você não medita, simplesmente fecha seus olhos, respira 10 vezes, sim, 10 ciclos de respiração profunda, inspirando e expirando, prestando atenção na sua respiração e relaxando todo o seu corpo. E depois disso, você vai começar a escrever uma linha do tempo da sua vida. E você vai escrever desde que você se lembra por gente, você vai dividir essa folha no meio e todos os eventos positivos da sua vida você vai colocar um pontinho para cima, vai escrever esse evento e vai escrever ali por que ele foi positivo, né? Põe em bullets, detalhes assim, por que ele foi um evento positivo. E aí, você vai, quando tem um evento negativo, você vai colocar um pontinho para baixo, você vai colocar por que esse é um evento negativo, tá? E aí, você vai começar a refletir o que acontece depois de cada vale. E você vai ver exatamente a figura de um eletrocardiograma na história da sua vida, na linha do tempo da sua vida. E começa a perceber quais as características, quais as forças, quais as atitudes que você teve que fizeram que você saísse dos vales e fosse para os picos. E perceba a sua capacidade de ressignificação, a sua capacidade de transformar qualquer evento na sua vida. E você vai ver que cada evento trouxe à tona uma característica sua que te fez transformar aquele vale num pico. E faça disso a sua maior força. E aí você tem que ter um porquê. Por que você quer mudar isso? Por que você quer que a sua vida seja diferente? Qual é a vida extraordinária para você? O que é uma vida extraordinária para você? E aí eu quero que você tire um fator. Tira o fator dinheiro da história, que é a moeda de troca hoje do nosso sistema capitalista. Tira isso, vamos isolar essa figura. Pensa que não existe a moeda dinheiro, que não existe essa energia de troca hoje no nosso sistema. E que a gente, é tudo um mercado livre, é um mercado aberto. Você pode ter tudo que você quiser, tá? Tá tudo à sua disposição, absolutamente tudo. Qual é a vida extraordinária para você? Como é essa vida extraordinária? E aí, o que separa você dessa vida extraordinária? O que está no meio de você e dessa vida extraordinária? Quais são as limitações emocionais? Quais são os bloqueios emocionais que você tem? O que você pensa que separa você dessa vida extraordinária? E aí, entenda que qualquer limitação é uma ilusão. Se você consegue enxergar essa vida extraordinária, você consegue conquistar ela, desde que você transforme tudo isso que não aparentemente te traz dor ou não te faz bem na sua força. E você use isso para transformar essa vida e para materializar essa vida extraordinária. E aí eu vou trazer um exemplo dos meus mentores, que ontem eu estava estudando sobre eles. E o que todos eles têm em comum, e eu vou citar o nome de alguns deles aqui. Tony Robbins. Tony Robbins teve uma infância extremamente desafiadora, vários problemas familiares e na relação com a mãe dele. Muitos momentos eles não tinham dinheiro para comer, eles não tinham dinheiro para sobreviver, para se sustentar. Eles receberam ajuda de outras pessoas. Tony Robbins, quando ele entendeu, que ele tinha o talento de comunicar e de facilmente mover as pessoas, e ele começou a usar isso, ele traçou a vida extraordinária dele. Ele sabia que ele queria mudar aquela situação, que ele não queria viver aquela vida que ele estava vivendo. E aí ele começou a se movimentar e a agir. E esse foi o maior propósito dele. Ele não queria mais viver aquilo que ele estava vivendo, ele não queria que a família dele passasse pelo que ele passou. E esse foi o fator propulsor dele. E Tony Robbins, quando fez o primeiro evento dele, tinha uma pessoa. Hoje tem milhares de pessoas no evento dele. Quando ele veio para o Brasil, eu fui no evento dele, tinha 13 mil pessoas. Entende? Elaine Orives. Elaine Orives é uma gaúcha que já tentou suicídio 7 vezes e ela tinha 700 mil reais em dívidas, e hoje Elaine Orives é uma milionária. Por quê?
Porque quando ela estava nos momentos de maior vale dela, ela encontrou um motivo também para sair desse vale. O filho dela estava ficando doente e estava prestes a morrer. E ela falou que se ela não fosse sair daquela situação por ela ia sair pelo filho dela. E ela sabia que a vida podia ser mais. Ela sabia que a gente estava aqui por uma razão, para ser feliz. E aí ela começou a jornada dela. Tá? Então, assim, existem N exemplos. Jerônimo Temel, um dos maiores coaches do Brasil hoje. Jerônimo Temel era advogado da União, ganhava uma grana, ganhava mais de 20 mil reais por mês. Não estava feliz com o que estava fazendo. Por muito tempo da vida dele, antes dele ser advogado da União, ele dormia num colchonete, numa kitnet. E aí ele virou advogado da União, ganhava super bem, mas não estava feliz e sabia que a vida era mais do que aquilo. Pediu exoneração do cargo público dele e começou a fazer o que ele realmente amava. E em 5 anos, Jerônimo construiu uma empresa milionária, que tem mais de 60 funcionários e hoje ele ajuda pessoas do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Paula Abreu, a mesma coisa. Paula Abreu ganhava super bem como advogada, trabalhava no mundo corporativo, tinha um trabalho, era bem sucedida na visão dos outros. Saiu desse trabalho, acreditou no sonho dela, começou a escrever, começou do zero, recomeçou, mas alinhada com ela, com a verdade dela, com o que o coração dela pedia, com o que ela realmente amava fazer. Paula Abreu hoje, milionária, ajuda pessoas ao redor do mundo inteiro e conseguiu construir de novo a vida dela. Então, se tá difícil para você enxergar, se tá desafiador para você enxergar isso na sua vida, pega e faz uma lista de todos os seus mentores e identifica o que todos eles têm em comum. E todas essas pessoas que eu citei aqui para vocês, elas estavam passando por momentos de vale e elas, através de um porquê muito claro e através de acreditar que a vida pode ser muito mais, elas entenderam e fizeram desse momento de vale a maior força delas. Então aplica todos esses conceitos que a gente foi falando aqui hoje. Aplica todos esses conceitos que a gente foi falando aqui hoje para trazer isso para a tua consciência, para que você comece esse processo de transformação. E permita-se sentir ao longo desse processo de transformação, porque é esse sentir que vai fazer com que você olhe, você compreenda e você comece a gerar essas mudanças. Para quem está ao vivo aqui, tá fazendo sentido isso para vocês? Qual que é a maior dificuldade de vocês em passar por esse processo de transformação, em compreender esses vales, em lidar com esses vales que acontecem na vida? Conta aí para mim. E aí, ontem eu deixei um box aí no meu stories perguntando, né, quais eram esses momentos quais eram as maiores dificuldades para passar por esses vales, né? E uma das pessoas respondeu assim: Andressa, a Cris falou que tá fazendo muito sentido. Massa, Cris, você tem dificuldade para passar por esses momentos? Quais são as suas dificuldades? Se você quiser compartilhar comigo aqui, a gente fala um pouquinho sobre isso. E olha só, um comentário, né? Ontem eu falei pra vocês que eu tava aqui nesse momento de reflexão, né? Que eu tava no momento de me questionar sobre várias coisas da minha vida, né? E eu esqueci de falar uma coisa. Lembra que eu falei aqui do Wi-Fi? Que, né, o Wi-Fi do meu computador parou de funcionar, beleza? E eu, além disso, eu já estava sentindo que algo precisava mudar no meu trabalho, que a minha mensagem era para ser diferente, né? Que a forma como eu ia trazer o meu trabalho e a mensagem que eu ia passar, ela era diferente, ela não estava atrelada ao financeiro. O financeiro era um pedacinho, mas não era sobre o financeiro. E eu comecei a me questionar sobre isso há algum tempo. E aí o meu Wi-Fi bloqueou. Eu falei, beleza. E aí, depois que o meu Wi-Fi bloqueou, eu cheguei aqui, cheguei em São Paulo, um dia de São Paulo, e aí, chegou em São Paulo, mete a cara no trabalho, levei meu computador pra arrumar.
sabe o que aconteceu? O meu Instagram bloqueou. Meu Instagram tá bloqueado. Eu não consigo postar nada, eu não consigo curtir nada, eu não consigo comentar nada. Eu só consigo fazer live e fazer stories. E o que isso significa? O Instagram bloqueou, o Wi-Fi bloqueou. Isso significa um bloqueio na comunicação também, tá? E dentro do meu mapa astral, dentro da astrologia e dentro dos meus talentos naturais, ser uma boa comunicadora é um dos meus talentos naturais. E essa é uma virtude que pode me ajudar a ser uma grande professora, ou ensinar muitas pessoas, ajudar muitas pessoas, contribuir com muitas pessoas através da minha comunicação. E se alguma vertente da sua comunicação bloqueia, ou seja, se o universo vem e bloqueia aquilo para você, opa, aí tem alguma coisa para você olhar, entende? Então, eu parei de insistir, né? Para de insistir em querer se comunicar dessa forma, se resguarda, se observa, se questiona e compreenda qual é a nova mensagem. E é isso que eu estou fazendo nesse momento, tá? Então, é super importante olhar para isso e entender esses sinais, né? Isso é um processo. Vocês acham que há 2 anos atrás eu enxergava isso? Claro que não. Não enxergava nada disso. Há 2 anos atrás essas coisas passavam por mim e eu nem percebia, entende? E eu vou fazer outra live aqui, se vocês quiserem, eu vou fazer outra live contando pra vocês vários sinaizinhos que eu fui percebendo do universo, que me trouxeram mensagens pra vocês verem como que quando você está alinhada e você está se auto-observando e percebendo as coisas, como as coisas vêm até você, tá? Vou trazer isso pra vocês. Ó, a Cris falou que a maior dificuldade é encontrar o ensinamento. Mas o maior desafio mesmo é aceitar. Cris, eu entendo isso, tá? Porque eu também não aceitava. Eu ficava me questionando, ai, mas por quê? Ai, mas como assim? Não é pra ser assim. Cris, usa o exemplo que eu falei da batida do coração. Usa o exemplo do eletrocardiograma. A nossa vida sobe e desce. A nossa vida é impermanência. E você está aqui para evoluir, para ser feliz. Você está aqui para viver uma vida extraordinária. E isso que está acontecendo na sua vida, se aconteceu dessa forma, era porque é para ser exatamente assim. Senão teria acontecido diferente. Então, se você não aceitar, você vai ficar dando murro em ponta de faca. Você vai ficar remando contra a maré. Aceita. Existe um mantra, né? Que é eu aceito, eu entrego, eu confio e eu agradeço. Eu aceito, eu entrego, eu confio e eu agradeço. Porque se você aceitar e se você se propor a aprender com isso, você, com o passar do tempo, vai entender que esse foi um dos maiores presentes que você poderia ter ganhado na sua vida. E talvez agora não faça sentido, mas ali, na hora certa, vai fazer. Na hora certa, você vai compreender que esse foi o maior presente que você recebeu na sua vida. Só que você tem que querer. E o que faz você querer? Um propósito muito claro e muito definido. Qual é a vida que você quer viver? Qual é a vida extraordinária que você quer viver? E você pode construir ela. Só que você precisa aceitar e aprender com tudo que está acontecendo na sua vida. E o aceitar e aprender requer você aceitar, aprender e agir a partir desse aprendizado. Por quê? Porque a vida é movimento. Tudo que fica na inércia, água parada fica podre. Casa fechada, mofa. Coração parado, morte. Entende? Então, traga isso para sua consciência e comece a aplicar isso devagarinho. E aí, de novo, pode ser que vai doer em alguns momentos. Acolha essa dor para você poder transformar. Ontem eu tava fazendo esse processo e aí teve uma hora que me deu vontade de chorar e eu chorei muito. Chorei, depois passou. E aí eu comecei a ressignificar, entregar, aceitar, confiar, agradecer, entregar, aceitar, confiar, agradecer. E eu tô aqui hoje com um brilho no olho, com muita energia para fazer muita coisa acontecer. Entende? Então, sobre o aprendizado, né?
Como que você aprende com isso? Pergunta para o universo, conversa com Deus, conversa com a sua crença maior. Qual é o aprendizado? O que eu tenho que aprender com essa situação? Me mostra com clareza esse aprendizado. Se isso fosse um professor, o que isso está querendo me ensinar? E pede para o universo. E a resposta vai vir até você. Só que você precisa praticar, tá? E aí ontem eu recebi um box, né? Uma das respostas que eu recebi, a pessoa falou assim: Andressa, eu não sei lidar com as pessoas falando mal de mim. Isso me incomoda muito. Tudo que você ouve e vivencia que vem do externo, se aquilo te afeta é porque tem algo dentro de você que corresponde com aquilo. Qual é a parte dentro de você que acredita em tudo isso que essas pessoas estão falando? Porque se o que está vindo do externo está te afetando, é porque você não se alimenta de algo que está faltando dentro de você. É porque tem algum vazio dentro de você que faz com que isso que venha do externo te alimente, positivamente ou negativamente. Se você está deixando isso te influenciar, é porque você não é segura de si, é porque você não tem autoconfiança em si mesma, é porque você não está valorizando a você mesma. Você não está fortalecendo o seu amor próprio e a sua autoconfiança. E eu sei que isso dói, mas isso é real. Se aquilo que está vindo do externo está te afetando, você precisa trabalhar a sua autoconfiança e o seu amor próprio. E compreender por que isso me afeta. Se questiona. Isso que essa pessoa falou de mim, em que momento da minha vida isso é uma verdade para mim? Em que situações eu ajo dessa maneira que faz com que isso seja uma verdade e seja verdadeira com você? Essa é uma conversa você com você. Seja verdadeira com você. Porque a maior mentira que você conta é aquela que você conta para você mesmo. Então se questione e compreenda quando que isso na sua vida é verdade. Em que situações você age de tal forma, por exemplo, a pessoa fala que você, sei lá, que você é mentirosa. Em que momentos você está mentindo? E às vezes você está mentindo para você mesma. E é por isso que a outra pessoa está te falando que você é mentirosa. Não é porque você está mentindo para ela, você está mentindo para você mesma. Tudo aquilo que você vê no externo e que te impacta positivo ou negativamente é algo que está dentro de você. E é para isso que você tem que olhar. E quando você começa a olhar para isso e compreender e se auto-observar, quando as coisas vêm do externo, você vai começar a compreender com o passar do tempo, porque isso é um processo, o que é seu e o que é do outro. E aí você vai começar a separar. E quando você curar essas coisas que estão dentro de você, aquilo que o outro falar mal de você, e você vai entender que aquilo é dele, porque você já curou aquilo dentro de você, você vai deixar aquilo com ele. E aquilo não vai te afetar mais. Entende? Só que você precisa passar por isso, você precisa se permitir passar por esse processo. E o que os outros falar mal de você tá querendo te ensinar? Qual é o aprendizado por trás disso? O que você precisa curar dentro de você? E aí, fortalecer o seu amor próprio e fortalecer a sua autoconfiança. Se você não fizer isso, isso vai continuar se repetindo na sua vida. Pessoas vão continuar falando mal de você. E aí tem outro ponto. Lei da atração. Você atrai para você situações, pessoas, circunstâncias, oportunidades de acordo com a energia que você está vibrando. E pessoas que falam mal das outras e que julgam as outras, existe o tempo inteiro. O julgamento é algo que a gente faz inconscientemente. Às vezes eu vejo que eu tô julgando e aí eu paro e volto, opa, por que eu tô julgando? Se eu tô julgando, aquilo tá falando sobre mim, não sobre o outro. Então, se você está atraindo no seu círculo pessoas que estão vibrando nessa frequência baixa, porque essa é uma frequência baixíssima, é porque a sua energia tá baixa. Você tá vibrando numa frequência baixa.
E Hawkins, que é um físico, ele fez uma pesquisa muitos anos antes, que a física quântica fala muito sobre isso. Ele fez uma escala dos sentimentos. Por quê? Todo pensamento gera um sentimento, que gera uma emoção, que gera uma ação. E tudo isso gera vibrações numa frequência energética, gera uma vibração no teu campo energético. E essa vibração, ela vai para o universo. E o universo é um grande campo energético. E essa vibração, ela vai voltar para você coisas da mesma vibração, da mesma frequência. E o Hawkins, ele fez uma escala, que é a escala de Hawkins. Depois vocês podem pesquisar aí no Google. Vou botar até o nome aqui pra vocês. Peraí. Ai, queria escrever aqui. Hawkins. Eu só não lembro se tem o G ou sem o G, mas acho que é assim. Então procura lá a escala de Hawkins. Ele mostra que cada sentimento, ele tem uma energia. E aí ele vem desde as energias baixas, né? Das frequências baixas, tipo medo, culpa, tristeza, vem vindo. E aí chega no ponto de inflexão para a energia elevada. Qual que é esse ponto de inflexão? É o amor, que é a energia de 500 Hz. Depois disso vem abundância, felicidade, plenitude, prosperidade, iluminação, e vai subindo a frequência. Ou seja, como que a gente começa a elevar a nossa energia? Através do desenvolvimento do amor próprio. Porque o amor começa pela gente. Oi? Ai, caiu aqui, gente, que deu o limite de... Eu boto o limite de aplicativo de tempo na rede social no meu celular. Estão aí? Voltei aí? Só manda um ok aqui pra mim. Sim, beleza. O que acontece? O amor, ele começa pela gente. É só quando eu me amo que eu consigo amar o outro. É só quando eu me valorizo que eu consigo valorizar o outro. Então, comece a fazer coisas que desenvolvam o seu amor próprio, que desenvolvam a sua autoconfiança, a sua autoestima, para que você comece a elevar a sua energia. E aí, quanto mais você eleva a sua energia, menos compatível com essas energias baixas você vai ser. E essas pessoas vão começar a se afastar de você. E você vai começar a se afastar dessas pessoas naturalmente. Agora, se você fica nesse ambiente, fica convivendo com esse ambiente, não faz nada para elevar o seu amor próprio, a sua autoestima, a sua autoconfiança, isso vai continuar te afetando. E aí você tem uma decisão para tomar. Ou você entende que você pode viver uma vida diferente e começa a transformar isso, ou você vai continuar vivendo essa vida e você merece muito mais. Você merece uma vida muito maior. Você merece viver a sua vida extraordinária, você merece ser feliz, você merece conquistar aquilo que você quer conquistar. Você só precisa aprender a transformar os vales em picos. E aí, make sense? Faz sentido? Cris, espero que eu tenha respondido a tua pergunta ali aquela hora. E, gente, é isso, né? Hoje a gente falou sobre como lidar com o sobe e desce da vida, como você transformar a sua dor na sua maior força. E uma última mensagem que eu queria, né, nessa live. Não importa o que você tá passando, sabe? Pode ser uma situação aparentemente super simples, pode ser uma situação super delicada, pode ser uma situação super dolorida, né? Vou dar um exemplo rapidinho. Oi, Lu, sua linda, que saudade. Que bom que você tá aí. Beijo. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu vi ontem. Eu já conheço ela, já acompanho ela, mas ontem eu refleti muito sobre a história dela, que é a Dawn Watson. A Dawn, ela tá no documentário do Tony Robbins, que é Eu Não Sou o Seu Guru. Se você não assistiu, ainda assista, tá no Netflix. E ela cresceu numa comunidade de crianças, né? E que era Children of God, chamam. Mas foi uma comunidade onde
eles ensinaram as crianças que amar a Deus significava fazer sexo, tá? Então essas crianças, elas sofreram abuso por muitos anos da infância, e a Dawn foi uma dessas pessoas que sofreu abuso sexual mesmo. E a Dawn, lá no documentário do Tony Robbins, no evento, né, que é o documentário, ela compartilhou essa história dela, essa dor dela. E essa dor dela e compartilhar a história dela trouxe muita força e muito exemplo para muita gente que estava lá ouvindo ela, tá? E aonde eu quero chegar? Essa história que a Dawn compartilhou, o que aconteceu na vida dela? Ela sofreu muito, ela teve muitas dores muito profundas, que por mais que a gente imagine, a gente não consegue quantificar, porque eu não vivi isso, tá? Então eu não consigo saber exatamente o que ela sentiu, mas eu imagino a proporção. Só que ela acreditou que a vida dela podia ser diferente, tanto que ela foi nesse evento, mas ela estava pensando em se suicidar. Mas ela foi nesse evento, ela vendeu tudo que ela tinha para ir nesse evento. Quando ela compartilhou isso com o Tony Robbins, porque ela falou que ela não conseguia acreditar, ela nunca tinha conseguido viver o amor, ela tinha 26 anos, ela nunca tinha conseguido amar alguém. Só que ela acreditava que poderia sim existir amor. E aí o Tony olhou bem nos olhos dela e falou: você é amor. E tudo isso que aconteceu com você tá transformando para você a maior força, uma força que você nunca poderia imaginar que você tinha. E isso veio para te mostrar essa sua maior força. E aí o Tony ajudou ela, deu um curso para ela de formação com ele, com a equipe dele. Uma pessoa que estava na plateia se comoveu com ela, um brasileiro, e deu o equivalente a $100 mil ou $50 mil, eu não lembro, para ela como doação, para que ela usasse esse dinheiro para ajudar mais pessoas nessa mesma condição. E o fato dela simplesmente compartilhar a história dela gerou muita inspiração e motivação em outras pessoas que estavam naquele evento. E aí é isso que eu quero te falar. Você tem algo único dentro de você, que é a sua história. Ninguém mais viveu a sua história. E é a sua história, independente de qual for, que é o que vai fazer a diferença no mundo e na vida das pessoas. É aquilo que você viveu. E aquilo que você viveu é a sua maior força. Aquilo que você viveu é o que vai te fazer transformar a sua vida, a vida das outras pessoas, e fazer do mundo um lugar melhor. Então, assim como a Dawn, que ela acreditou que a vida podia ser diferente, se colocou em movimento, tirou da frente, né? Não tenho dinheiro, não tenho recurso. Foi lá e vendeu tudo que ela tinha para poder ir nesse evento, que custa $5 mil, custava na época, hoje eu não sei. Vendeu tudo que ela tinha para estar lá, esteve lá, saiu de lá com um dos maiores presentes da vida dela. E hoje a Dawn, ela ajuda milhares de pessoas a ressignificar as suas dores. Entende? Então ela transformou aquela maior dor dela na maior força dela, e ela usou a história dela para fazer diferença na vida dela, na vida das pessoas e no mundo. Então a sua história, independente de qual for, é o que pode fazer a diferença na sua vida, na vida dos outros e no mundo. Você só precisa acreditar e ter a certeza de que você está aqui para construir sim uma vida extraordinária, para construir sim aquilo que o seu coração quer, aquilo que faz o seu coração bater mais forte, aquilo que faz você ter vontade de acordar e de viver o seu dia, aquilo que faz você ter vontade de acordar e de viver a vida e sentir a vida, e não de deixar o tempo passar, e não de ficar sentado na frente da TV e quando vê você, passou, o dia acabou, e não de ficar chorando, se lamentando ou ouvindo e vivendo a vida que os outros querem que você viva. Você está aqui para viver a vida que você quer viver. Só que vai depender de você tomar uma atitude para isso. Você não precisa ir sozinha. Pede ajuda quando você precisar. Ergue a mão. Peça ajuda. E às vezes use os seus mentores. Eles nem vão saber que são seus mentores às vezes. Mas use a história deles como inspiração. Procure a sua inspiração. Tenha a sua motivação e o seu porquê muito claro. Porque você pode e você merece. E você está aqui
para viver a vida extraordinária que você quer viver. Tá bom? Essa é a mensagem que eu queria finalizar aí a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu tô num momento aqui de muita redefinição, de muita ressignificação e reconstrução da minha vida e do meu trabalho. Mas o que eu quero e que tá ressoando aqui muito forte dentro de mim é ajudar vocês a viver daquilo que vocês amam. E meu olho enche de lágrimas de falar isso, sabe? Eu quero que vocês trabalhem com aquilo que vocês amam. Eu quero que vocês façam no dia a dia de vocês aquilo que vocês realmente amam, porque a gente tá aqui pra isso. A gente tá aqui pra viver daquilo que a gente ama. Pra gente ganhar muito dinheiro, sim, com a nossa história, com aquilo que a gente ama fazer, porque é isso que é único. E quanto mais a gente tem, mais a gente consegue fazer. Mais a gente se coloca à disposição da gente, do outro, do mundo. Então, assim, vem muita novidade por aí, vem muitos assuntos novos por aí. Eu peço a ajuda de vocês para me falar, para me mandar direct, para me mandar mensagem falando do que vocês gostariam de ouvir, quais são as dificuldades de vocês, o que vocês gostariam de aprender, de transformar na vida de vocês, sabe? Se vocês trabalham com aquilo que vocês amam hoje ou não, me manda mensagem sobre isso, porque isso me ajuda no meu processo de clareza também. Isso me ajuda a conectar aquilo que eu quero transmitir com aquilo que vocês precisam. Então usem esse canal, me ajudem também a trazer essa mensagem para vocês, tá bom? A Cris falou gratidão pelo seu compartilhar. Gratidão a você, Cris. Maravilhosa. Lu, tô em São Paulo esses dias, vamos combinar de fazer alguma coisa. Vou falar com a Duda também, a gente combina aí uma jantinha, né? Um almoço, sei lá, um parque. Uma yoga no parque. Essa semana eu tô fazendo yoga todo dia no parque, Lu. Se você quiser aí, me manda uma mensagem, a gente combina de juntas, aí a gente se encontra, tá bom? Meus amores, lindo dia pra vocês, semaninha começando, e que você saiba e traga pra consciência que depois de todo vale vem um pico. Basta você trazer pra consciência e começar esse processo de transformação aplicando tudo que a gente falou aqui hoje, tá bom? Beijo! Lindo dia por aí!